Olá, olá! Salve, salve, meu querido! Salve, salve, minha querida! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo! Professor Adriano na área, língua portuguesa, 8º ano. E ó quem tá aqui do nosso lado. E aí, Jéssica, tudo bem? Vai ficar conosco aqui junto, né? Belezinha! Então, hoje a gente vai encaminhar nossa aula, eu e a Jéssica, e você do outro lado de casa aí. Vamos falar um pouquinho mais sobre reportagem? Estrutura da reportagem. Vamos ver a organização dela, como é que se dá, como é que ela se desenvolve, esse gênero textual. Vamos lá, né? Então, hoje a gente vai compreender a estrutura do gênero textual reportagem, considerando marcas linguísticas que contribuem para a coerência e coesão textual. Belezinha? Vamos ver então lá, discutir? Vamos ler uma reportagem aqui um pouquinho? Então lá, com ele conversando aqui, podemos falar o que é essa reportagem de maneira geral. Eu já falei muitas coisas, né? O que ela é, onde que vai aparecer, como é que ela vai se desenvolver. A gente sabe disso, vocês estão comigo. Vocês acompanham, estão aí junto, vocês já vêm lá de uma longa jornada na escola, então dominam bem esse conteúdo. A gente vai falar um pouquinho sobre ele nessa nossa aula, então. Os textos jornalísticos circulam em mídias sociais, tais como jornais, revistas, a internet, jornal mural, enfim, uma série de suportes que eles podem aparecer. Não é apenas um suporte, não. Tem o objetivo de divulgar ou informar, né? Posso divulgar, informar um fato, um acontecimento, ou posso trazer também opiniões. Ela pode trazer opiniões, não eu, né? A reportagem ela pode trazer opiniões daquele meio de comunicação que está desenvolvendo, está trazendo ela para nós. Então, ela é muito importante para a sociedade. A reportagem ela tem uma função gigantesca para nós, para eu poder me aprofundar naquele assunto. E é óbvio que a reportagem, quando eu leio, eu sempre tenho que perceber de onde que ela está vindo, quem está escrevendo. É sempre legal eu acompanhar aquele mesmo assunto em 2, 3 meios diferentes. Eu vou ver em 3 sites, ou então num jornal, num site, numa revista, enfim, procurar outras reportagens sobre o mesmo assunto. Para que eu faço isso? Por que você tem que fazer isso? Por que a Jéssica também tem que fazer isso? Ora, todos nós temos que fazer para a gente ficar bem informado e saber, né, como organizar o nosso ponto de vista a partir dos dados que nós recebemos à nossa volta. Por isso é importante essa leitura crítica da reportagem. E eu quero que você tenha essa leitura. Aquela reportagem, será que é isso? Será que não é? A gente não pode cair, por exemplo, em fake news. Uma reportagem bem elaborada, ela vai nos mostrar, você pode perceber se tem ou não ali uma fake news. Buscando em outros veículos também vão auxiliar você. Vejam? Vamos lá, continuando aqui então. Como eu disse, ela tem a função de vincular um fato, um assunto, um tema, trazer informação sobre este assunto em geral, né? E ele vai aprofundar, vai esmiuçar, vai trazer todos os dados que eu tenho a respeito daquele assunto específico que eu estou lendo, que está trazendo para mim. E nós temos diversos elementos da reportagem para oferecer aos leitores as várias versões referente ao mesmo tema, né? Aqueles dados, aqueles acontecimentos, tudo está presente nessa reportagem que pode auxiliar você. O importante é que você sempre tenha em mente o seguinte: ao ler uma reportagem, né, eu tenho que criar o meu senso crítico. Isso é importante na cabecinha aí de vocês. Vamos ver alguns elementos, então, que organizam e estão dentro desse gênero? Nós temos uma estrutura. Porque quando eu bato o olho naquele texto, como é que eu vou saber que ele é reportagem, que ele é ou não uma reportagem? Porque eu tenho elementos, eu tenho estruturas que informam o que ele é. Vamos observar, então, algumas estruturas aqui. Venham comigo aqui. Nós vamos ter, então, o primeiro deles lá, a gente pode colocar, que é a manchete, ou então o título.
Essa manchete ou título, ela vem em destaque, letras maiores, ela vem com uma letra diferente, uma fonte diferente. Ela tem que se destacar do corpo da reportagem em si, porque ela que vai chamar a atenção do leitor. Então é muito importante a criatividade na hora de fazer uma reportagem, um título ou uma manchete é importantíssimo, porque muitas vezes simplesmente um título de maneira equivocada não chama tanta atenção. Pode ser que eu tenha um assunto muito bom, mas um título não é legal e eu acabo afastando o meu leitor. Observem aqui então, a gente vai ler hoje aqui trechos de uma reportagem, Cavalos parceiros da reabilitação. Então aqui nós temos o título. Vamos à continuidade? Nós temos a sequência um outro elemento, a chamada linha fina, ou como é que é chamado também de subtítulo. Então o subtítulo vai destacar informações sobre o assunto e, olha lá, despertar a curiosidade do leitor. Eu vou dando prosseguimento. Cada informação que eu vou adicionando, acrescentando na minha reportagem, vai aumentando ou ainda afastando o meu leitor do meu texto. Eu quero que o leitor fique preso, aumente a curiosidade, aumente o interesse dele. Então depende muito do como eu vou escrever. Essa linha fina, ela utiliza também letras menores que é o título, mas um pouquinho maiores ou diferentes do que a do corpo do texto também. Pode aparecer em itálico ou não, dependendo do próprio meio de comunicação que vai utilizar. Vejam aqui então daquela notícia que nós vimos ali em cima agora há pouco, né? Olha, atualmente mais de 30 mil pessoas se beneficiam da ecoterapia. Então da ecoterapia, ela vai falar aqui, nós falamos, voltar aqui, ó, observe o título, Cavalos parceiros da reabilitação, ó, cavalos, e aqui vem a ecoterapia. Então ele fala do assunto e agora ele vai para um tema. Lembrando o seguinte, qual é a diferença de assunto e tema, professor? Então eu vou falar para você, meu querido, minha querida. O assunto é o amplo, o tema é o recorte, é o específico dentro do assunto. Aqui nós estamos falando sobre, olha, veja só, parceiros da reabilitação, cavalos. O cavalo é um animal, é um substantivo, enfim. E aqui agora eu vou fechar, né? Especificamente a ecoterapia que eu estou falando, né? Bom, continuando lá. Logo depois nós vamos para o corpo do texto, onde vai aparecer efetivamente o desenvolvimento. É nele que vai reunir, por exemplo, os detalhes, as informações. Pode vir enriquecido com gráficos, infográficos, fotografias, né? Então, pequenas caixas dentro dele, né? Então, informações a mais, para que eu possa ter essa informação de maneira mais concreta. Se ela vier em meio digital, pode ter hiperlinks dela. Eu clico, ela vai me mandar para outra página que vai aprofundar o meu assunto, ou vai falar de um assunto anteriormente tratado, mas que tem relação com esse. Então, veja, as possibilidades são muito grandes dentro desse gênero textual. Ela pode conter a descrição ou a narração, a descrição e a narração de um fato, né? Esse relato do que foi ocorrido tudo ali. E tem um intuito ao mesmo tempo de informar e formar, né? Informa e forma. Ele informa o leitor e forma a opinião ao mesmo tempo. Então eu vou trazer informação e eu quero que você forme a sua opinião. Qual que é o seu ponto de vista? É o mesmo da notícia, da reportagem? Ou é diferente? Quem que vai me dizer isso? É você, é o próprio leitor que vai ter essa ideia, é ele que vai criar a sua opinião sobre o fato. Então ela tem uma função social importantíssima. A reportagem na nossa sociedade ela é importantíssima para você desenvolver essa sua opinião. Vamos dar prosseguimento, lembra daquele título e daquele subtítulo? Vamos dar prosseguimento a ele então aqui da leitura? Veja só. Segundo a psicóloga Ana Carolina Sanches, a prática pode melhorar a saúde de pessoas com comprometimentos físicos e mentais. Que prática? Lembra que foi falado anteriormente do subtítulo? A ecoterapia. Né? Hoje a ecoterapia, ele vem retomando aqui, já abrange várias áreas.
crianças com problemas de aprendizagem, adultos com dependência química, explica. Na sequência, nós temos aqui, olha, uma outra fala, um outro depoimento, na verdade, que vai citar uma pessoa que faz uso dessa técnica para a sua vida, né? Então, lá, Ana Júlia Fernandes, 15 anos, nasceu com paralisia cerebral e começou a praticar ecoterapia antes dos 2 anos de idade. Vejam que interessante essa reportagem que está trazendo aqui. É algo que talvez você não soubesse, o uso dos animais para fazer o nosso tratamento de alguma enfermidade ou auxiliar no tratamento. Isso é muito legal, né? Vamos ver aqui agora uma atividade. Acompanhem comigo esse pequeno trecho aqui. Ana Júlia Fernandes, 15 anos, nasceu com paralisia cerebral e começou a praticar ecoterapia antes dos 2 anos de idade. Então esse trecho foi retirado. Observem aqui que terminamos com reticências. O que significa essa reticência? Significa que continua dentro de um texto maior, foi tirado só esse trecho, um pedacinho pequenininho ali, né? Então esse fragmento, por ser parte do texto, exemplifica narração ou descrição? Comente sua resposta. Veja lá então. Ana Júlia Fernandes, 15 anos, nasceu com paralisia cerebral e começou a praticar ecoterapia antes dos 2 anos de idade. Está exemplificando narração ou descrição? Fique aí, eu fico aqui e já voltamos, hein? E aí, meu querido, e aí, minha querida? Já fizeram atividades? Claro que já, né? Eu estava aqui aguardando vocês, mas tranquilinho.
Tem tempo para isso, vamos lá, né? Vamos conversar então? Lembra aquele trecho ali? Olha, Ana Júlia Fernandes, 15 anos, nasceu com paralisia cerebral e começou a praticar ecoterapia antes dos 2 anos de idade. Nesse trecho aqui, meu querido, nesse trecho aqui, minha querida, nós temos exemplificação de uma descrição ou de uma narração? Então vem comigo, vamos lá. Tá lá, ó. Nós temos aqui uma narração. Por que a narração? Porque ele está relatando o processo. Olha, Ana Júlia, tratamento por meio da ecoterapia. Veja aqui, olha, eu vou voltar para o texto. Aqui é um pouquinho ampliado já o texto. Ó. Ana Júlia Fernandes, 15 anos, eu estou narrando. Quem é ela? Nasceu com paralisia cerebral e começou a praticar ecoterapia antes dos 2 anos de idade. Eu gosto de tudo, gosto de galopar e a notícia segue. Aliás, a reportagem segue. Nós temos então um fato, uma reportagem, dentro da reportagem, aliás, uma narrativa. Está narrando o que está ocorrendo com, no caso, a Ana Júlia Fernandes. Belezinha? Claro que sim, né? Ah, que beleza, né? Vamos lá então. Vamos continuar? Olha, ela começou muito cedo, de lá para cá nunca parou, porque foi uma evolução muito grande. Então, a gente viu que podia parar tudo, menos a ecoterapia. Conta Rosa Maria Fernandes, mãe da adolescente. Eu gosto de tudo, gosto de galopar, gosto de um trote básico, que é uma voltinha, diz Ana Júlia. Veja então aqui que a continuidade do nosso texto, a continuidade da reportagem, ela segue trazendo informações. Olha o trecho que apareceu ali, voltar um pouquinho, né? Que eu trouxe, eu gosto de tudo, gosto de galopar, né? Então, que vem aqui trazendo, eu gosto de tudo, gosto de galopar. E o que mais ela gosta? É a informação de quem? De quem está utilizando a técnica. Está ali dentro da nossa reportagem. Segundo a fisioterapeuta Alessandra Pietro, agora eu vou trazer, eu não, né? A pessoa que fez lá na TV Brasil, vai trazer uma informação, vai trazer alguém de fora, né? Vai trazer um argumento de autoridade que nós falamos, ou seja, alguém que é autoridade no assunto, que domina aquele assunto para falar, né? Para trazer um pouquinho sobre essa técnica que é utilizada ali na ecoterapia. Então, a fisioterapeuta Alessandra Pietro, a ecoterapia surgiu no final da década de 40, na Escandinávia, após surtos de poliomielite. Porém, a atividade só chegou ao Brasil entre 1970 e 1980. E somente em 2019 a prática foi regulamentada por meio de uma lei, ou seja, da Lei 13.830. Este corpo da nossa reportagem é que está desenvolvendo, então, o assunto que foi tratado. Dentro desse corpo, a gente pode ver que tem relatos, discussões e a fala dessa nossa fisioterapeuta, que é o argumento de autoridade. Continuando lá, dados da Associação Nacional de Ecoterapia, ANDE, responsável pela metodologia da prática terapêutica no Brasil, professor, indica que atualmente mais de 30 mil pessoas se beneficiam do movimento ritmado de cavalos. Lembram lá no início a nossa linha fina? 30 mil pessoas. A ecoterapia está inserida em todas as regiões do país. Em todas temos um centro de ecoterapia, filiado à ANDE Brasil, diz o presidente da associação, Jorge Dornelles Passami. E aí continua o nosso corpo do texto, né? Vamos agora, então, para mais uma atividade? Acompanhe lá, por gentileza. Explique a diferença da apresentação da fala dos entrevistados. Segundo a fisioterapeuta Alessandra Pietro, a ecoterapia surgiu no final da década de 40, na Escandinávia, após surtos e poliomielite. A ecoterapia está inserida em todas as regiões do país. Em todas temos um centro de ecoterapia filiado à ANDE Brasil, diz o presidente. Então eu quero que você explique a diferença na fala desses dois aqui, da fisioterapeuta e do presidente da associação. Fica aí, eu fico aqui e aguardo você. Vai lá, hein?
E aí, meu querido? E aí, minha querida? Finalizaram, né? Uau! Show! É claro que vocês perceberam, né? Que está falando a diferença na apresentação da fala. Como que a fala é apresentada aqui no texto? Olha lá, olha. Vamos ver? Enquanto o fisioterapeuta ela se dá por meio de discurso indireto, o presidente da ANDE se dá discurso direto, ou seja, ele mesmo fala. Enquanto no primeiro, a fisioterapeuta ela a própria reportagem, né, o repórter que está fazendo essa intermediação, está utilizando a fala pelo discurso indireto. Uau! Foi fácil para você? Claro que foi. Então, discurso direto e indireto aparece essa reportagem também, como a gente pode perceber aqui. Então, ele vai estar presente nesse nosso gênero textual. Belezinha? E aí? Você lembra o que a gente fez hoje? Lembra o que a gente aprendeu nessa aula? Claro que lembra, mas eu vou ajudar vocês. Vamos retomar? Olha lá. Então, nesta aula, nós estudamos a estrutura e as características do gênero reportagem. Lemos trechos que exemplificam e analisamos os elementos presentes na reportagem que contribuem para a coesão e coerência do texto. Beleza, meu querido? Beleza, minha querida? Eu fico aqui, você fica aí e até mais. Tchau!